Estamos estudando o Apocalipse de Jesus segundo São João e estamos exatamente no ponto em que há o contraste com a cidade meretriz, identificada em Babilônia, com a qual se corromperam os reis do mundo, que surge no capítulo 17, na figura exata de uma mulher meretriz. Vocês devem estar lembrados que o símbolo da mulher representa em linguagem profética uma igreja e o caráter da mulher representa o caráter da igreja representada. Assim, uma mulher casta representa uma igreja pura. É o caso que estamos agora estudando, a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro de Deus. E uma mulher corrupta é a representação de uma igreja impura ou apóstata, o caso da meretriz que surge no capítulo 17. O ponto de vista de que as bodas do Cordeiro de Deus constituem a subida do Cristo como rei ao trono de Davi e de que as parábolas do Evangelho segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14, e capítulo 25, versículos 1 a 13, e segundo São Lucas, capítulo 12, versículos 35 a 37, e capítulo 19, versículos 12 a 27, se aplicam a esse acontecimento, é ainda confirmada por um conhecido costume antigo. Diz-se que quando uma pessoa tomava sua posição como governador do povo e era investida nesse poder, se chamava a isso bodas, e o banquete que em geral se seguia chamava-se ceia das bodas. Adam Clarke, em sua nota sobre Mateus, capítulo 22, versículo 2, fala assim, abre aspas, as bodas de seu filho. Uma festa de bodas é o que a palavra grega no original significa. Propriamente uma festa de inauguração, quando seu filho tomou posse do governo, e assim ele e seus novos súditos se casaram. Vejam aí o primeiro livro de Reis, capítulo 1, versículos 5 a 9. Versículo também 19, versículo 25 e etc., onde essa festa é mencionada. Fecha aspas. Muitos críticos eminentes compreendem esta parábola como indicando a entrega que o pai faz do seu reino messiânico ao filho. A cidade cristã é o que vemos aqui diante dos fatos. O fato de os nomes dos 12 apóstolos estarem nos fundamentos da cidade demonstra que é uma cidade cristã e não judaica, ao passo que os nomes das 12 tribos nas portas dão a entender que os salvos de todas as épocas são contados como pertencendo a alguma das 12 tribos, porque todos hão de entrar na cidade por uma dessas 12 portas. Este fato explica os exemplos em que os cristãos são chamados Israel e tratados como constituindo as 12 tribos. Basta ver São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 28 e 29, e capítulo 9, versículos 6 a 8. Também São Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Ainda São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 12 e 13. Agora, São Tiago, capítulo 1, versículo 1. E por fim, o Apocalipse, no capítulo 7, versículo 4. Uma questão já se aproxima da mente do estudioso que busca entender o texto deste Apocalipse. E a questão é mais ou menos assim.
Como será a vida nessa cidade que se apresenta como a noiva do Cordeiro de Deus? Uma conclusão é certa. A existência se passa no estudo, na participação das obras de uma sociedade civilizada, aperfeiçoada pela mais pura moral, no respeito aos direitos de todos, amizade e fraternidade, sem guerras, sem epidemias, sem flagelos. Tal é a vida eterna, magnífica, a vida do espírito purificado pelo sofrimento. É bem por aí a vida que aguarda os habitantes da Jerusalém celestial. Então, outra pergunta, e agora sou eu que faço. Você, meu amigo, você, minha amiga, quer viver nesta cidade? Uma cidade em que não há dor, não há lágrima, não há sofrimento, não há pranto, não há morte. Quer? Então, comece desde já a praticar os mandamentos de nosso Senhor, principalmente o seu novo mandamento, que diz: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Esse eu nunca é demais lembrarmos, é Jesus. Jesus que nos deu o exemplo, nos mostrou o caminho para chegarmos a esse ponto, chegarmos ao ponto de podermos habitar nesta cidade. Uma cidade sem qualquer sofrimento. Basta seguir o seu exemplo. Fechado? Então, até a próxima e aquele fraternal abraço.